tem um propósito nos planos de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Naamã era comandante, acostumado a dar ordens e não a receber. A palavra nos diz que ele era honrado até por seu chefe. Era um grande guerreiro e, por meio dele, o exército da Síria havia derrotado o exército de Israel. Mas ele ficou leproso. Nesse embate contra Israel, uma menina israelita foi levada para servir a esposa de Naamã. Um dia, essa menina falou para sua senhora que a lepra podia ser curada se Naamã procurasse o profeta do Senhor em Israel. Veja, essa menina era temente a Deus. Ela cria que o Senhor usava seus profetas para curar as pessoas. Talvez ela tenha ouvido histórias sobre as maravilhas que Deus fazia por meio do profeta Eliseu. Ela cria no poder absoluto de Deus porque a lepra não tinha cura conhecida. Ou seja, somente um milagre poderia tirar alguém daquela situação tão difícil que impunha isolamento e o preconceito das pessoas. Essa menina tinha um coração perdoador, porque desejou o bem àqueles que a levaram como escrava. Ela poderia ter se fechado em mágoas contra aquele que venceu seu povo na guerra e a roubou de sua família. Mas ao invés disso, ela contribuiu para a cura dele. Ela tinha ousadia, porque sendo uma menina, poderia ser ignorada pela sua senhora. Ainda assim, falou sobre sua fé, deu testemunho do que cria, ainda que pudesse ser rejeitada por isso. E nesse momento da história, nós vemos um grande contraste de fé. A palavra nos diz que Naamã partiu para Israel levando uma carta destinada ao rei. A carta tinha sido escrita por ninguém menos que o rei da Síria. Ao recebê-la, o rei de Israel rasgou as roupas. Eles faziam isso em situações de extrema dor ou desespero. Essa atitude é relatada na Bíblia geralmente quando uma morte acontece, ou seja, uma tragédia. E por que o rei se comportou dessa maneira? Porque, diferente da menina escrava, ele não cria realmente que Deus iria curar aquele homem. Veja, ele até diz que somente Deus poderia curar lepra, mas não acreditava que Deus o faria. Talvez porque se tratava de um homem que não era temente a Deus, vinha de outro povo, tinha outras crenças e até outros deuses. Quantas vezes nós somos como o rei de Israel? Cremos no poder supremo e total de Deus, só não cremos que esse poder é para a nossa vida, que é para nos curar. Você se identifica com essa situação? O desespero do rei foi tão grande que chegou aos ouvidos de Eliseu. Eu fico imaginando o tamanho do alvoroço e da preocupação do rei a ponto de todo o povo saber. Eliseu mandou uma mensagem ao rei dizendo: Naamã deve ser enviado a mim. Eliseu, ferramenta de Deus para um grande número de milagres e maravilhas, não tinha dúvidas de que Deus iria realizar aquela cura. E aqui vale uma análise sobre o profeta. Ele entendia que não era sobre ele mesmo, que o poder não estava em suas mãos, que ele era apenas um instrumento do Senhor. Prova disso é que Eliseu avisou Naamã que ele poderia ir direto ao Rio Jordão se banhar 7 vezes para ser curado e purificado. Nesse trecho da história, vemos o caráter de Naamã se revelando. Ele ficou indignado e a palavra descreve que ele tinha uma expectativa de ver um espetáculo na sua cura. Ele achava que seria como ele tinha imaginado. Naquele momento, ele estava mais preocupado com a forma, a cena que lhe traria a cura, do que propriamente com a cura. O momento também revelou o orgulho do seu coração. Sendo um alto comandante do exército da Síria, ele esperava ser recebido com toda a pompa pelo profeta. Ele estava apegado à religiosidade, ou seja, a rituais para que as coisas acontecessem. E Deus prova que seu poder não se manifesta de uma única forma, uma forma específica. Não precisa de um formato ou de um contexto exato para se manifestar. Só depende da fé de quem o busca. Por esse orgulho, Naamã
quase perdeu seu milagre, saindo furioso da casa de Eliseu. Foi necessário que Deus usasse os servos de Naamã para lhe convencer de que ele nada perderia em se submeter e obedecer a uma ordenança de Deus. Argumentaram que não era nada difícil que haviam lhe pedido e que, ainda que fosse um desafio enorme, pela cura, certamente Naamã iria fazer. Convencido por seus servos, ele rompeu com orgulho, rebeldia e obedeceu. A palavra nos lembra que a humildade precede a honra. E foi isso que aconteceu aqui. A cura só veio depois de um coração quebrantado do orgulho. Um coração disposto a obedecer. Um coração que passou por cima do que considerava o certo, o ideal, para aceitar que Deus tem caminhos imprevisíveis e métodos próprios para nos curar. Naamã, agora curado, também foi suficientemente humilde para voltar à casa de Eliseu. Ou seja, aqui ele reconheceu seu erro e fez algo que o Senhor espera que todos nós façamos: restituição àqueles que prejudicamos. Nesse caso, Naamã queria se desculpar pela atitude orgulhosa, rude e incrédula. Diante de todo esse contexto, o maior ganho de Naamã não foi a cura da lepra. Deus usou a doença para lhe presentear com algo muito maior, muito mais valioso: a conversão. A palavra nos conta que Naamã reconheceu que não havia outro Deus. Nos planos do Senhor, tudo tem um propósito. Você crê?